Meu amigo, minha amiga da energia solar, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Fred Energia Solar. É o nosso mini curso que estou gravando aqui, no YouTube, para você que quer aprender a dimensionar um sistema fotovoltaico do zero, um sistema residencial, um sistema do grupo B. Hoje estou um pouquinho gripado, mas mesmo assim acredito que eu vou conseguir passar todas as informações necessárias. Se você não assistiu às aulas anteriores, tem uma playlist completa para que você possa assistir aqui. Então vamos lá, só relembrando o que nós fizemos na última aula. Seguinte, na última aula nós chegamos a esse valor aqui que nós chamamos de demanda de potência a ser atendido pelo sistema fotovoltaico, 6,97 kW. Ou seja, sem considerar nenhuma perda, o sistema fotovoltaico que eu precisaria ter para gerar 34 kWh por dia e o valor lá mensal, deixa eu recapitular aqui, de 1.010 kWh por mês, seria um sistema de 6,97 kW, tá? Ou lembrando também que 1 kW é igual a 1.000 watts, para quem não é da área de elétrica aí. Ou seja, um sistema de 6,97 kW é a mesma coisa de você dizer um sistema de 6.970 watts de potência. Então, qual que é o próximo passo agora? Agora você vai escolher um módulo fotovoltaico, tá? Não é o tema dessa aula de como escolher um módulo fotovoltaico, mas em geral, principalmente para sistemas residenciais, nós escolhemos os módulos fotovoltaicos a partir de condições comerciais, ou seja, nós temos ali um fornecedor de confiança, nós verificamos no momento como que está o estoque desse fornecedor, escolhemos ali as marcas mais conceituadas no mercado e adquirimos aquele módulo, tá? Isso para sistemas residenciais. É claro que quando você está falando de grandes usinas, você vai buscar sempre módulos com outros tipos de tecnologia para atender aquela usina, o módulo bifacial e etc. Até porque 1% de ganho, em um sistema residencial, de repente não representa quase nada, mas em uma usina gigantesca aí, com 20, 30 mil módulos fotovoltaicos, 1% representa muita coisa. Então, a título de informação aqui no nosso treinamento, ligamos o nosso fornecedor e escolhemos o módulo da Ginkgo Solar, uma marca renomada no mercado. Escolhemos módulo de 550 watts, tá? Este modelo aqui, daqui a pouco eu vou abrir o datasheet desse módulo com vocês. Então, o que acontece? Se o meu módulo é um módulo de 550 watts de potência, você concorda comigo que se eu dividir 6.970 watts por 550, eu tenho que encontrar com esse valor uma quantidade aproximada de módulos que eu precisaria para atender essa minha demanda de potência. Então vamos dividir junto aqui, 6.970 dividido por 550, 12 módulos fotovoltaicos, tá? 12 módulos. Então, o que acontece? Se eu não tivesse nenhuma perda por temperatura, eu precisaria de 12 módulos de 550 watts para gerar esta energia diária de 34 kW por dia que o meu cliente precisa. Só que isso aqui não é a quantidade de módulos corretas. Por quê? Porque nós ainda não consideramos as perdas. Principalmente a perda por temperatura, que é o que nós vamos aprender a calcular nessa área aqui agora. Vamos calcular essa perda por temperatura? Seguinte, primeiro vamos entender um conceito muito importante, Quando a gente calcula a perda de temperatura de um módulo fotovoltaico, a gente precisa saber qual que é a temperatura da célula daquele módulo. E o que é a célula de um módulo fotovoltaico? Explicando rapidamente, coloquei uma imagem aqui. Se você pudesse desmontar um módulo fotovoltaico, a grande maioria deles tem essa estrutura aqui, tá? Onde você tem a moldura, os vidros temperados que resistem à chuva de granizo e etc, o encapsulante e as células fotovoltaicas, tá? Então, as células fotovoltaicas, que é o que de fato gera energia elétrica, quando ela é submetida à irradiação solar e ela está ali gerando energia, essa célula esquenta muito, tá? E quanto mais quente essa célula ficar, mais perdas de potência ela vai ter, tá? Devido ao aquecimento dessa célula, É claro que um dia de muito sol, ela vai ter muita perda, mas também vai estar gerando muita energia, tá? Então, é importante que você entenda isso também. Então, vamos calcular essa perda por temperatura? Primeira coisa, a gente tem que encontrar a temperatura nessa célula. Para a gente encontrar a temperatura nessa célula, tem essas duas fórmulas aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo as referências, onde
Nessa primeira aqui, eu tenho que a temperatura da célula é igual à temperatura ambiente mais 43 graus. Em que situação? Quando o sistema é instalado diretamente num telhado, por exemplo, tá? Um local com pouca ventilação embaixo daquele módulo fotovoltaico, tá? Porque se tem pouca ventilação, a tendência é, claro, que as células esquentem mais enquanto elas estiverem gerando energia. Já um local quando você tem muita ventilação, ou seja, uma instalação no solo, né? Quando você tem uma instalação no solo, eu tenho até uma imagem aqui, deixa eu ver. Aqui, dá uma olhada, aqui embaixo aqui você tem mais ventilação, né, do que uma instalação diretamente no telhado. Então, evidentemente, a temperatura nessas células ela vai ser menor. Então, quando a gente tem uma instalação no solo, a fórmula é temperatura da célula igual a temperatura ambiente mais 29 graus. Então, o que nós vamos considerar aqui? Nós vamos considerar uma temperatura ambiente média, tá? De 25 graus Celsius, tá? Você, na sua cidade, você encontra na internet, basta pesquisar no nome da sua cidade, temperatura média que você vai encontrar. Então, a temperatura da célula para a gente aqui vai ser igual a 25 graus Celsius mais 43 graus Celsius. Isso eu tenho 68 graus Celsius. Então, aproximadamente, quando meu módulo estiver gerando energia, as células desses módulos fotovoltaicos vão estar ali em aproximadamente 68 graus Celsius. E isso vai representar uma perda de potência, que é o que nós vamos calcular agora. Dá uma olhada comigo, que aqui eu já tenho a fórmula para você calcular as perdas por temperatura. Onde a fórmula é o seguinte, eu tenho o coeficiente de temperatura, tá? Que eu vou te mostrar que não é apenas um coeficiente, mas eu tenho coeficiente para perda, para você calcular as perdas da potência, as perdas de tensão de circuito aberto e as perdas que na verdade não são perdas, mas como se comporta a corrente de curto-circuito do seu módulo, tá? Para nós vamos calcular apenas a perda de potência nesse momento, que essas outras perdas, esses outros cálculos, é um pouco mais avançado quando você está ali dimensionando o seu inversor. Nada muito complexo também, mas não é o assunto dessa aula aqui. Então, onde eu encontro esse coeficiente? No datasheet do módulo fotovoltaico, tá? Independente do módulo fotovoltaico que você estiver utilizando, você sempre vai encontrar três coeficientes. O coeficiente de temperatura de potência, o coeficiente de temperatura de VOC, que é a temperatura de circuito aberto, e o coeficiente de temperatura de corrente de curto-circuito. Nós vamos focar aqui no coeficiente de temperatura de potência, que é menos 0,35% por cada grau Celsius. Ou seja, né, quando eu jogo isso aqui na nossa fórmula, menos 0,35% por grau Celsius, e eu multiplico isso por a temperatura da célula 68 menos 25 graus Celsius. Isso aqui vai me dar 68 menos 25, 43, né? 68 menos 25, 43, que por coincidência eu tinha escolhido 25 como a temperatura ambiente. 68 menos 25, só conferindo, 43 vezes 0,35. Então, isso me dá aqui que a perda de temperatura, perda de potência por temperatura, ela vai ser de menos 15,05%, tá? Isso aqui em percentual. Ou seja, o meu módulo que é de 550 watts, na verdade, devido à temperatura do local e do método de instalação, ele, na verdade, ele vai ter uma potência, ele vai fornecer uma potência ali de 550 vezes 15,05%. Então, na verdade, esse módulo vai ter uma perda de 82,77 watts, né? 82,77 watts de perda. Né? Então, o meu módulo, na verdade, de 550, ele vai ter uma perda que vai ficar com menos 82,77, aproximadamente ali 467 watts, né? Então, 467 watts após o cálculo
de perda de potência. Então, só para a gente fazer um exercício aqui, se eu fizesse esse mesmo cálculo agora, tá? Dividisse aí 6.970 watts, não por 550, que é a potência, podemos dizer assim, sem nenhuma perda de temperatura, mas se eu divido 6.970 por 467 watts, que é a potência do meu módulo após nós calcularmos as perdas por temperatura, eu vou chegar no valor de 6.970 dividido por 467, 14,92, quase 15. Então, aproximadamente 15 módulos. Olha só, nós saímos de 12 módulos fotovoltaicos para 15 módulos fotovoltaicos. Então, para que eu possa gerar a quantidade de energia que o meu cliente precisa, na verdade, eu não precisaria de 12 módulos, eu preciso de 15 módulos. Tá vendo por que eu não posso apenas dividir sem calcular as perdas? Por quê? Porque se eu calculo diretamente sem calcular as perdas, eu estou dimensionando um sistema inferior ao que o cliente, a que você precisa aí na sua residência. E esse aqui ainda não é o valor final, tá? Porque nós ainda temos que calcular outras perdas por temperatura, sombreamento. Temperatura nós já calculamos, né? Mas por sombreamento, sujeira, temos que calcular outras perdas, tá? Então, vocês já aprenderam aqui nesse vídeo como calcular as perdas por temperatura. E agora, fazendo uma análise, né, esquecendo um pouco dos cálculos, o que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, Minas Gerais, que vai ter uma irradiação solar ali muito próximo a vários estados do Nordeste do Brasil, tem uma geração de energia solar melhor, justamente por quê? Porque a temperatura ambiente média ela é menor do que no norte e nordeste do país, com uma irradiação solar muito próxima. Entendeu? Qual que é o cenário ideal que você tivesse? Se a gente pudesse desenhar um local perfeito para instalar um sistema fotovoltaico. Um lugar com muita irradiação solar, muita luz e pouco calor, pouca temperatura. Né? O que é muito difícil de acontecer, mas a gente pode encontrar isso, por exemplo, em usinas flutuantes, tá? Essas usinas flutuantes onde os módulos são instalados, de repente, na própria represa de uma hidrelétrica, por exemplo, né? Esse tipo de instalação aqui tem uma eficiência excelente. Por quê? Porque os módulos são instalados na boia aqui e essa água faz com que a temperatura dessas células fotovoltaicas fique muito menor do que se esses módulos fossem instalados num telhado, num solo. Então, um sistema fotovoltaico como esse aqui tem um rendimento excelente, justamente porque as perdas por temperatura elas tendem a ser muito menor do que numa instalação convencional, tá? O que é importante você considerar? O que muita gente pergunta: então será que não vale a pena eu inventar um sistema de refrigeração dos meus módulos, colocar ali uma bomba, jogar água em cima dos módulos? Não vale a pena, porque, na verdade, o que esquenta primeiro? O que esquenta é a célula mesmo, né? Que fica dentro, podemos dizer assim, de toda essa estrutura do módulo fotovoltaico. Então, você jogar água no vidro não vai fazer diferença nenhuma, tá? Aqui no Rio, o próprio ambiente embaixo do módulo já é mais refrigerado. E não valeria a pena você investir em bomba e nenhum tipo de refrigeração, justamente porque o que você vai gastar de energia para refrigerar esses módulos fotovoltaicos, de repente não vai valer a economia, não vai valer o dinheiro que você vai gastar, né, com essa refrigeração. Então, considerar essas perdas como algo normal do processo para que você possa dimensionar o seu sistema aí, tá bom? Então, é isso. Vejo vocês na próxima aula. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo e deixar o seu comentário. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço, até o próximo vídeo.